Boa noite, irmãos. Estamos já na quarta-feira, já passamos aí metade da semana e eu quero compartilhar com vocês uma meditação com base na comparação de dois textos. Marcos, capítulo 14, hoje especialmente versos 1 a 3, mas é o mesmo texto que nós trabalhamos domingo. E 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 8. 1 Marcos 14, 1 a 3, diz assim: E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo Jesus e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E, estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão leproso, veio uma mulher. Em João, você sabe que essa mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro, e que Marta e Lázaro estão também à mesa, que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Se você for em Mateus capítulo 26, 1 e 2, Jesus vai afirmar aos discípulos o seguinte: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então as autoridades estão tramando a morte dele, e conforme Marcos. Mas em Mateus ele diz que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele sabe o que o aguarda e ele veio para isso. Veio para isso. E agora vamos ler o texto de 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 8, para podermos fazer aí as comparações e tirarmos as lições. 1 Reis 19, de 1 a 8. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ela está prometendo matar Elias, assim como Elias matou os profetas dela, e está dizendo que se ela não fizer isto, que ela receba isto mesmo dos deuses. E a reação de Elias: o que vendo ele, Elias, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se sentar debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe,
o monte de Deus. Você deve estar perplexo o que tem a ver um texto com o outro texto. Vamos comparar a reação de Jesus com a reação de Elias. Jesus está sob certeza de morte. Tem a trama das autoridades, tem a fala dele clara para os discípulos, dizendo que vai ser entregue, mas acima da trama das autoridades está o plano do Pai, que é esse mesmo de o entregá-lo. Ele está sob certeza de morte. A morte para ele não é uma hipótese, é a sua missão. Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Elias está sob ameaça de morte. Jesus está sob certeza de morte, Elias está sob ameaça de morte. E como que cada um deles lida com esse momento de tensão, de perigo, com essa realidade iminente da morte? Nós devemos, irmãos, ser aqui bastante humildes e sinceros e reconhecer que todos nós, diante de momentos de tensão, de perigo, de adversidade, de momentos cruciais da nossa vida, quando a nossa vida fica mesmo em risco, o nosso futuro fica em risco, que nós tendemos a nos comportar mais como Elias do que como Jesus. E nos comportamos como Elias por muito menos. Nem precisa ter alguém que nos jurou de morte para a gente adquirir um comportamento diferente. Mas nós somos chamados a ser como Jesus e aprender com Jesus como lidamos com tensão, perigo, como lidamos com a realidade da morte. Você observa que a nossa falta de segurança, de descanso em Deus, de certeza de que Ele tem a agenda dele acima das nossas, que a mão dele está por trás dos fatos e acima dele, que o nosso futuro está mesmo nas mãos deles. Embora a gente diga isso, muitas vezes o nosso estômago, o nosso sistema digestivo dá testemunho da nossa ansiedade. Porque a gente nem precisa ter uma ameaça concreta, como Jesus tinha uma realidade concreta. Ele vai morrer em 2 dias, e é uma morte difícil de cruz. Nós imaginamos coisas, porque a ansiedade trabalha muito com a imaginação e com a hipótese. Nós imaginamos adversidades, problemas, diagnósticos, e isso já altera a nossa maneira de comer. Deixamos de comer ou comemos demais. Porque Jesus foi ao jantar sob ameaça crucial e certa de morte. Mas Elias, apenas sobre a ameaça de morte, deixou de comer. Tá me entendendo? Nós temos que ser sinceros em reconhecer, irmãos, que a gente não tem a fé que a gente canta. Não tem a fé que a gente professa no culto. Porque muitas vezes no culto nós cantamos, ou cantamos aqui pelo WhatsApp, descansando nos eternos braços do meu Deus, você. Mas a semana começa e a gente está tão aflito quanto as pessoas que nunca cantaram isso, que não têm conhecimento de que é Deus que controla, fica assim uma distância entre o que a gente canta e professa e a maneira como a gente vive. Na cabeça a gente fala assim, Deus controla, com a boca a gente diz Deus controla, mas o nosso coração
opera de outra forma. E o que tem para fazer é a gente reconhecer que a gente é muito mais, que a gente joga melhor no time de Elias, no time daqueles que quando a situação fica difícil, quando surge ameaça, deixam de comer, desistem, jogam a toalha, do que nesse time de Jesus, de que diante da dificuldade ele marcha para o jantar, para um tempo de comunhão com amigos e para receber o cuidado de Maria e o preparativo da unção para a sua morte. E o que é mais prejudicial é não ter a liberdade, não ter a humildade de reconhecer diante de Deus e dos irmãos nossas dúvidas e medo, principalmente diante dos irmãos. Porque diante de Deus, você já sabe que Deus sabe que a sua fé é pequena. Você já sabe que Deus sabe. Eu tive uma vez com um homem, ele estava aparentemente cansado, desgastado, precisando de férias, precisando de um tempo afastado de tudo que ele cuidava, e era de coisas boas que ele cuidava. E ali uma das coisas que ele fez questão de dizer, olha, a minha fé permanece inabalável. Por que a gente tem, irmãos, essa necessidade de dizer que a nossa fé é inabalável? Eu gosto de uma música do Arraiz, onde ele diz assim, que somente uma fé que foi abalada, inabalável é. Tem aqui Marcos capítulo 9, verso 23 a 24, um pai de um garoto que estava endemoniado, uma situação muito difícil. E aí Jesus disse para aquele pai, diz o seguinte, olha, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu fico pensando, se Jesus dissesse isso numa igreja qualquer, todo mundo levantaria a mão dizendo, eu creio, glória a Deus, amém, louvado seja Deus, eu recebo, eu tomo posse, essas coisas todas. Inclusive quem não cresce falaria isso, para sair bonito na foto. Mas a reação do pai do menino é muito humilde. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Observe o paradoxo. Ele diz que crê, mas também diz para Deus o ajudar na sua incredulidade. Então esse desequilíbrio muitas vezes do dormir, o desequilíbrio do comer, essa aflição, essa inquietação, é o testemunho de que você não confia, não crê, não descansa, senão não estaria assim. Mas aí o que você vai fazer? Você vai negar? Não, você vai falar com o pai, vai falar, pai, eu creio, mas o Senhor me ajuda na minha incredulidade e me dá o descanso que eu ainda não tenho e a segurança que eu ainda não tenho. Em ti eu posso me lançar com as minhas dúvidas, com os meus medos. O Senhor me recebe em Cristo e me recebe pela tua graça, não é pela minha fé, nem é pela minha confiança. Eu creio que eu estou conseguindo me fazer entender. Quem ouviu a pregação do pastor Viana, eu achei maravilhoso ele confessar o seu período de depressão e dizer que nesse período ele chegou a duvidar da existência de Deus. Ele mostrou a sua dificuldade, a sua fraqueza nesse período, mas muitos de nós estão mais doentes, porque mesmo quando tem dúvida, mesmo quando tem medo, tem que dizer na frente da congregação, para receber a aprovação dos homens, eu creio,
eu não tenho dúvidas, minha fé é inabalável, eu estou firme, eu estou aguardando a volta do Senhor, eu não vacilo quando a gente sabe que a gente crê, mas também precisa de ajuda na nossa incredulidade, porque a nossa fé, na verdade, é do tamanho de um grãozinho de mostarda. E a semelhança dos discípulos, o diagnóstico de Jesus é homens de pequena fé. Agora, você tem aí essas duas reações. A reação de Jesus, que diante dessa tensão, dessa certeza de morte, desse momento crucial da vida, vai se aproximando, que vai para o jantar. E tem a reação de Elias, que diante da ameaça da morte, abandona o seu servo para ficar sozinho, deita embaixo de um zimbro, pede a morte, deixa de comer. Qual das duas reações é mais saudável para nós? E qual das duas reações é mais saudável para os que vivem conosco? Você acha que os que vivem conosco querem nos ver assim, sem dormir direito, inquietos, sem comer, sem descanso? Ou eles querem nos ver na hora da janta, na hora do almoço, sentado lá junto com ele, participando da comunhão? Tem aí alguém me ouvindo que tem se ausentado da família dentro do lar e se escondido dentro do quarto? Por causa dos problemas que está enfrentando, achando que vai enfrentar os problemas melhores, se abnegando, se abstendo da mesa de jantar e da comunhão da própria família? Não vai, não. Deus nem sempre irá retirar os nossos problemas, mas Ele sempre nos ensina, nos prepara e nos dá recursos para lidar com eles. Olhe isso, às vezes problemas seus aí, perca a esperança de resolvê-los. Comece a buscar fé para lidar com eles. Tem muitas situações assim. E um dos recursos que nós temos para lidar com as dificuldades é cuidando de nós mesmos. Evitando, por exemplo, abnegar comida e mesa. Porque o que Jesus tem ali naquele jantar não é só comida. Comida a gente come sozinho, ele tem mesa. E mesa fala da companhia, ele tem amigos. Falta 2 dias para ele morrer, mas ele tem amigos para contar perto da hora da morte. Ele tem Simão o leproso, tem Lázaro, tem Maria, tem Marta, tem amigos. E quando você olha para Elias, a reação dele não é saudável, porque ele abandona o seu servo para ficar sozinho. E olhando agora mais para a cena de Elias, o anjo não impede que ele durma, que ele descanse. Porque se você está enfrentando situações muito difíceis, uma das coisas que pode te ajudar a lidar melhor com elas é repousar, dormir. O anjo não impede que Elias durma, ele está precisando mesmo dormir, ele está cansado, ele vem de uma jornada muito árdua, ele precisa dormir. Ele não está precisando ir para uma vigília, passar uma noite em claro, ficar até 3 horas da manhã lendo 40 salmos, não é disso que ele está precisando, ele é um espírito que habita um corpo humano precisando de descanso. Então, 2 vezes o anjo encontra ele dormindo, ele dá de comer, dá de dormir, ele dorme de novo, o anjo deixa ele dormir, o período que ele precisa dormir, ele está precisando dormir. E mais dá uma ordem para ele comer. Então dormir e comer nos ajuda a lidar com os problemas. Não resolve os nossos problemas. Estou falando que você dormir, você comer, você vai resolver, mas você pode lidar melhor. Você tem que estar bem para enfrentar o dia a dia de trabalho, enfrentar as dificuldades, um parente doente, uma enfermidade. Tem que estar bem dentro do possível. Porque uma pessoa que, por causa dos problemas, alterou a sua rotina de sono, alterou a sua rotina de alimentação, alterou o seu convívio familiar, o seu convívio social, está se isolando, ela está ficando cada vez mais distante, não só da solução do problema, como da capacidade de lidar com eles. Não é isso que Jesus nos ensina. Faltando 2 dias para morrer, ele vai a um jantar.
E observar também aqui, isso é um consolo, que Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece quando aquilo que vem sobre nós é mais do que o nosso limite, que às vezes a gente não suporta mais. Deus conhece aquilo que é a nossa gota d'água. Deus conhece quando a gente desanima e está pronto a jogar a toalha. E Ele trabalha também com cuidado com a gente, porque Elias, estando naquela situação, ele não vai lá, e Deus não manda um profeta passar um sermão, tipo, ó Elias, tu és crente, tu és profeta do Deus vivo, não faça isso, não desanime, não fique nessa situação, será mau testemunho, você teve essa imagem de super crente. Deus não faz isso. Deus não vai lá dar um sermão em Elias. Deus envia um anjo, não para levar para Elias, nesse momento aqui, mensagem, sermão, estudo bíblico. Claro que isso tem sua importância, irmãos. O que eu estou fazendo aqui agora? Mas Deus envia um anjo para dar para Elias coisas que fornecem subsídio para o corpo dele funcionar melhor diante das dificuldades. O anjo vai levar para Elias um pão, e não é um pão frio, não, é o cuidado de Deus de nos entregar uma coisa simples, bem preparada. É um pão sobre a brasa. Então Elias pega aquele pão, saiu da brasa, está quentinho. É o cuidado do Senhor no simples da sua casa. Você consegue ver o cuidado do Senhor no simples? No macarrãozinho, alho e óleo, num arrozinho com um ovinho, uma coisa simples, um ventinho que entra pela janela, um passarinho que canta, numa coisinha simples. Você consegue ver o cuidado de Deus nisso? Um pão e água. E depois que Elias come e dorme, de novo, mais uma refeição para ele se recompor fisicamente, cuidado dele. E aí o anjo não chega de qualquer jeito, não, como um trator. O anjo toca Elias, porque vai acordar uma pessoa. Você não acorda uma pessoa com um chacoalhão, não. Você acorda com toque, com cuidado. E então, irmãos, é isso aí que eu queria falar. Que esses momentos da vida sem saída, situações inexoráveis que a gente vai ter que lidar com aquilo, servem para nos lembrar que nós nunca tivemos controle de nada. Nunca tivemos. E já que a gente não tem controle de nada, a gente deve desenvolver o controle de nós próprios, o domínio próprio. E sabedoria. Sabedoria. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus sabedoria. E sabedoria não é para você, nem sempre é para você resolver o problema. Tem problema que nem com toda sabedoria se resolve, mas que com sabedoria a gente lida melhor com ele. E aí eu queria lhe perguntar, você busca sabedoria? Porque você aprendeu que não tem controle mesmo e vai precisar de sabedoria? Ou você busca controle para não precisar de sabedoria? Das circunstâncias da vida, você busca sabedoria para lidar com elas, ou que o seu coração quer mesmo é controle? Porque se você tivesse controle, você resolvia tudo e não precisava de sabedoria para lidar com elas. E lembrar o que está escrito em Tiago. Tiago não está dizendo assim, se alguém não tá perdendo o controle das coisas, peça a Deus, que Deus vai te devolver o controle da situação. Não está escrito, irmãos, está escrito lá, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria para nós, controle para Ele. Que Deus possa abençoar. Pense nisso com todo carinho. Como está seu comportamento diante das dificuldades? Está parecendo com Jesus, indo para o jantar, participando da comunhão, ou está parecendo com Elias? Você está assim alterando sua rotina de sono, de comida, de convívio por causa dos problemas. E à medida que você faz isso, você
perde cada vez mais a solução e a capacidade de lidar. Tá bom? Meu voto é que você hoje, apesar dos seus problemas, vá a um jantar em Betânia, senta-se à mesa, coma, desfrute ali da comunhão dos amigos, alguém vai fazer um gesto de carinho, isso tudo é conforto de Deus em meio aos problemas. Amém.